Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, patologista, e no vídeo de hoje trataremos sobre tumores musculares lisos cutâneos. Numa visão geral, os tumores musculares lisos podem acometer a pele, o subcutâneo, ou estarem localizados mais profundamente, e aí envolver a pelve, reto peritônio, inclusive a área paratesticular, e o trato genital masculino e feminino. Esses tumores guardam entre si semelhanças morfológicas e imunohistoquímicas. Entretanto, o segmento e critério de malignidade desses tumores depende da localização dos mesmos. A microscopia, esses tumores são constituídos por células alongadas com citoplasma eosinofílico fibrilar, o núcleo com aquele aspecto em cigarro, com vacúolos paranucleares, essas células dispostas em feixes, fascículos interceptantes, e o estroma variando de mixoide a fibrótico e alino, podendo inclusive serem vistas células gigantes do tipo osteoclasto. Vale ressaltar que não é infrequente nesses tumores encontrarmos alterações degenerativas celulares, caracterizado por células bizarras com núcleos hipercromáticos irregulares que podem ser assustadores. A dica para a correta interpretação dessas alterações degenerativas é justamente você não centrar a sua interpretação nos achados vistos em grande aumento. Você precisa sempre ter uma visão panorâmica dessas áreas, sempre estar atento para o que está acontecendo no background, ou seja, nas células vizinhas a essas células bizarras. Isso vai permitir que você faça a correta interpretação. A imunohistoquímica, esses tumores são positivos para actina muscular lisa, actina muscular específica e calponina, e no mínimo focalmente positivo para desmina e caldesmol. Vale ressaltar que esses tumores podem expressar marcadores epiteliais, como citoceratina e hema, alguns inclusive com positividade para S100. Entretanto, nesses casos, normalmente vemos a positividade também para os marcadores musculares. Os tumores intraabdominais serem positivos para CD34, mas negativos para os marcadores de GIST, e os do trato genital exibirem positividade para receptores hormonais. Mas o nosso vídeo é sobre tumores musculares lisos cutâneos. E esses tumores são incomuns. Eles podem se originar do músculo eretor do pelo, da camada muscular dos vasos ou da musculatura especializada das áreas genitais. Essas lesões musculares lisas variam desde amartomas a neoplasias benignas e malignas. Aqui o primeiro caso é de um recém-nascido com essa placa levemente aí pigmentada, endurada na região do tronco. Microscopicamente, nós vemos uma epiderme com leve papilomatose, mas chama atenção aqui na derme essa proliferação de feixes musculares de tamanhos variados e também bem desorganizados. Aqui no maior aumento, esses feixes lembram músculo eretor do pelo, né? E nesse contexto clínico de uma lesão em um recém-nascido, localizada no tronco, com esses achados morfológicos, faríamos um diagnóstico de um amartoma do músculo liso, ou amartoma muscular liso. Agora vejam esse outro caso. Essa é uma lesão pigmentada na região do ombro associada à hipertricose. No menor aumento, lembra muito o que nós vemos no amartoma muscular liso. Nós vemos o quê? Feixes musculares também desorientados, né? E de tamanhos variados. Entretanto, aqui a gente vê cones epiteliais mais alongados com a hiperpigmentação de camada basal. Nessa lesão deste adulto, a gente faz um diagnóstico de nevus de Becker, né? O nevus de Becker guarda semelhança morfológica com amartoma muscular liso, como vimos. Entretanto, clinicamente, há achados que permitem essa distinção. Na maioria dos casos, nessas lesões do nevo de Becker, a gente tem um acometimento mais de pessoas na segunda década, a localização também é importante, normalmente lesões envolvendo o ombro e o tórax, e enquanto o amartoma são lesões principalmente congênitas, né, tendo a extremidade de tronco como predileção.
Então, vemos que são lesões semelhantes morfologicamente, mas que a clínica nos ajuda a fazer o correto diagnóstico. Vale ressaltar que essas lesões, ainda na literatura, tem uma certa confusão. Se, na verdade, o hamartoma muscular liso representa uma entidade separada. Ou ele deve ser considerado uma lesão num espectro variado, onde se inclui o nervus de Becker. Vamos tratar agora de alguns casos de leumiomas cutâneos, né? Como eu falei anteriormente, quando essas lesões se originam no músculo eretor do pelo, a gente chamaria de leumioma pilar. Quando se origina da musculatura especializada da área genital, leumioma genital. E da camada muscular dos vasos sanguíneos, angioleiomyoma. Esse é um segundo caso, são lesões múltiplas, né, papilonodulares, dolorosa na extremidade. Microscopicamente é uma lesão que não é tão circunscrita, irregular, não é encapsulada. Essas lesões mais frequentemente são localizadas na derme reticular, mas como vemos nesse caso pode chegar até a derme papilar, inclusive aqui separada da epiderme por uma green zone. Essas lesões podem chegar até o subcutâneo e a epiderme pode mostrar-se hiperplásica, inclusive com hiperpigmentação de camada basal. Morfologicamente, vemos feixes musculares lisos. Na periferia podemos ver esses acúmulos linfóides nessa lesão. E aqui é bem caracterizado o aspecto muscular da lesão, com esses feixes constituídos por células com citoplasma eosinofílico fibrilar, os núcleos às vezes com esse aspecto bem em cigarro, dentro desses feixes o colágeno sendo envolvido, né? E praticamente a gente não vê atipia aqui, e muito raro nesses casos vamos encontrar mitoses. Lembrando que não deve exceder uma mitose por 10 campos de grande aumento. Além disso, nessas lesões também podemos ver alterações degenerativas. Esse é um leumioma pilar, né? E o leumioma pilar ele pode ser solitário ou múltiplo. Mais frequentemente acomete extremidades e troncos. E se apresenta como lesões papilonodulares ou placas firmes, né? E num percentual de casos, essa lesão vai ser dolorosa. E por falar em lesão dolorosa na pele, eu gostaria de lembrar do mnemônico utilizado pelo Dr. Elston, que é o Bengel, né, para as lesões dolorosas, que inclui o Burr-Rilber-Nevers, angiolipoma, neuroma, tumor glômico, leumioma e o espiradenoma écrino. Como eu falei anteriormente, esses leumiomas podem ser múltiplos, né? E diante dessa multiplicidade de lesões, o patologista deve estar atento para a possibilidade de uma doença genética. E, principalmente nesse caso, há uma desordem genética rara que é associada a uma mutação do gene da fumarato hidratase, que é a leumiomatose hereditária e o carcinoma de células renais. Nessa síndrome, os pacientes apresentam leumiomas cutâneos, uterinos, bem como associação com carcinoma de células renais. Aqui um exemplo de um tumor uterino, onde esses vasos têm esse aspecto hemangiopericítico. Essas células podem apresentar alterações degenerativas. Nesse caso, a gente vê o aspecto epitelioide das células. E vejo que algumas dessas células apresentam nucléolos bem proeminentes com halos perinucleolares, além da presença de glóbulos hialinos. Esses são achados que apontam o patologista para esse diagnóstico. Aqui um caso de uma paciente com uma lesão renal, também com essa síndrome, onde a gente vê a arquitetura papilar e esse achado bem clássico, né, citológico dessas células com um nucleolo muito proeminente, com esses halos perinucleolares. Nesse caso, a gente pode utilizar a imunistoquímica, onde nós vamos observar a perda de expressão da fumarato hidratase. Com relação à imunistoquímica desses tumores musculares lisos, praticamente nós não vamos utilizar a imunistoquímica para fazer um diagnóstico desses leumiomas. O HE é suficiente na quase totalidade dos casos para a gente fazer esse diagnóstico. Entretanto, diante de alguns casos em que a gente suspeite dessa síndrome, a gente pode abrir mão da imunistoquímica com esse marcador, né?
Lembrando que nos tumores musculares lisos cutâneos associados a essa síndrome, nós não vamos ver, na maioria dos casos, esses achados citológicos de proeminência nucleolar, de halos perinucleolares, bem como o encontro de glóbulos hialinos, como vemos nos uterinos. Esse é um caso 3 de uma lesão na extremidade distal, dolorosa em uma mulher. Vemos um nódulo centrado na derme, um nódulo circunscrito, e também essas lesões podem também ser encontradas no subcutâneo, onde morfologicamente vemos que além da proliferação celular, um importante componente de vasos. Vasos alongados, que às vezes quase não vemos o lumen desses vasos, ou vasos de paredes mais espessadas. E aqui à direita a gente vê aquele achado bem característico dessa lesão, que é uma proliferação das células neoplásicas, um arranjo concêntrico, né, intimamente relacionado, ligado aí à parede do vaso. Tá? Esse é um angioleiomioma. Devemos reconhecer algumas variantes dos angioleomiomas, como a variante sólida, onde praticamente vamos ver apenas vasos alongados e às vezes difícil de caracterizar o componente vascular nessas lesões. A variante venosa, com esses vasos mais espessados, como vemos nesses casos. E a variante cavernosa, onde vamos ter vasos dilatados, né, com pequena quantidade de músculo liso. Né? O componente vascular chama tanto a atenção que pode passar desapercebido o componente muscular e o correto diagnóstico dessa lesão. Lembrando que alguns casos de angioleomioma podem ter um componente muscular, mas que serão negativos para os marcadores melanocíticos e, consequentemente, não devem ser chamados de angiomiolipoma. Esse é um quarto caso, um paciente com a tumoração na região auricular. A microscopia dessas lesões, dessa entidade, a gente vê que é uma lesão centrada na derme, mas que pode, em alguns casos, se estender superficialmente para o subcutâneo. A morfologia é bem característica de uma neoplasia de origem muscular, né? Com todos os aspectos que nós já descrevemos anteriormente. Entretanto, nesses casos, nós vamos ver algum grau de atipia, seja leve a moderado. E também um variável número de mitose. Alguns trabalhos mostrando de 4 até 10 mitoses por 10 campos de grande aumento. E é infrequente nesses casos a gente vê necrose. Aqui em maior detalhe, o aspecto citológico da célula muscular lisa e aqui para mostrar figuras de mitose, aqui no centro e no canto inferior direito. Esse é um caso de um leiomiosarcoma cutâneo, acomete pacientes mais na sexta década, mulheres, né, e principalmente em extremidade, tronco e região de cabeça e pescoço, e essas lesões que são centradas na derme, ou que apenas infiltram superficialmente o subcutâneo, tem um excelente prognóstico. E justamente por esse excelente prognóstico, com praticamente nulo risco de metástase, alguns autores e experts sugerem a denominarmos essas lesões como tumor ou neoplasia muscular lisa intradérmica atípica. Quanto aos tumores que vimos com relação ao critério histológico de malignidade, a gente precisa lembrar que os leumiomas cutâneos com a única mitose não deve ser considerado, né, conclusivo de malignidade. Entretanto, alguns autores recomendam que essas lesões devem ser completamente excisadas e observadas no caso de recorrência. Para lesões cutâneas ou que infiltram superficialmente o subcutâneo, que a gente encontre mais de uma mitose por 10 campos de grande aumento, necrose ou qualquer pleomorfismo significante, com ou sem mitose, a gente deve chamar de leiomiosarcoma. Lembrando que, ao contrário do leiomiosarcomas, que infiltram o subcutâneo, que estão associados a um risco de metástase até acima de 30%, nos casos de leiomiosarcoma cutâneo, ou seja, centrado na derme, ou que apenas infiltram superficialmente o subcutâneo, praticamente é nulo o risco de metástase, com a recorrência variando de 25% a 50%. E, por fim, um nódulo na região escrotal, a gente vê uma lesão bem circunscrita, intradérmica, com uma epiderme hiperplasiada. E no maior aumento, vemos que essa neoplasia é constituída por células musculares lisas, né, com fusiformes, com citoplasma eosinofílico fibrilar, dispostas, como vemos aqui, em feixes,
E nessa região escrotal a gente pode ter lesões mais hipercelulares e com alterações degenerativas. Aqui apenas um exemplo de um leiomioma genital. Falando em leiomioma genital, a gente pode ter esses leumiomas no mamilo, e aí a gente tem acometendo pacientes jovens, homens ou mulheres, com nódulos dolorosos na região areolar, e morfologicamente semelhante aos leumiomas cutâneos que nós já vimos anteriormente. As regiões do escroto em homens de meia idade, geralmente com grandes massas dolorosas, que podem ser microscopicamente hipercelulares e apresentar células bizarras. Na vulva, normalmente acomete mulheres jovens, até meia idade, com massas dolorosas, principalmente acometendo o grande lábio. Macroscopicamente são as lesões circunscritas e que microscopicamente essas lesões podem ser epitelioide e com alterações estromais variando de mixoide a hialina. Quanto aos critérios de malignidade com relação às neoplasias musculares lisas vulvares, os trabalhos iniciais, aqui eu cito apenas um, Dr. Nielsen, ele alencava alguns achados que estariam relacionados ao maior risco de recorrência e metástase, como tamanho maior que 5 centímetros, margem infiltrativa, moderada e severa atipia e índice mitótico acima de 5 mitoses por 10 campos de grande aumento. Naquele tempo, se chamava de leiomiosarcoma, os tumores que apresentavam 3 ou mais desses critérios, né? Entretanto, trabalhos mais recentes mostram que os mesmos critérios utilizados para os tumores musculares lisos podem ser aplicados para a vulva. E comparado aos critérios utilizados nos trabalhos anteriores, tem uma especificidade maior para predizer o comportamento dessas lesões. Assim, tumores com 2 ou mais desses critérios, que são moderada severa atipia, índice mitótico acima de 10 por 10 campos de grande aumento e necrose, devem ser considerados como leiomiosarcoma. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.